Cantam os pássaros nas notas, brilham as estrelas do infinito, correm os rios em cascatas sobre os seus leitos de granito. Cantam o sol também a lua, cantam o céu, a terra e o mar, para mim não há maior felicidade. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Mais uma terça-feira de calor, né? Hoje o nosso calor humano está bem gostoso, né? Está uns 40 graus lá fora, pegando fogo, e a gente vai pegar fogo aqui hoje também, mas um fogo diferente, um fogo de Jesus, né? Porque hoje nós vamos falar de quê? De fé. A fé é uma coisa que é tão simples e às vezes a gente complica tanto, então a gente vai trocar um pouquinho de ideia aí em relação à nossa fé. Antes de mais nada, queria fazer alguns convites para vocês. Dia 21 e 22 de setembro, né, nós vamos ter um encontro fraterno Alta de Souza, aqui em Rondonópolis. Então, todos estão convidados a participar do encontro fraterno. É um encontro de estudo, é um encontro de caridade, é um encontro de trabalho, mas tem muitas coisas boas. A gente faz uma grande confraternização entre nós, não só aqui, mas vem gente de fora, vem gente de Cuiabá, vem gente de Campo Verde, Primavera, Barra do Garças. Então é uma forma da gente se confraternizar, mas também é uma forma da gente estudar. Porque conhecendo a verdade, é essa verdade que faz com que nós nos libertemos das nossas amarras, né? Então todos estão convidados a participar com a gente. Hoje eu queria também fazer um convite um pouquinho diferente. Quem gosta de ler, né? A gente tem um Clube do Livro. Esse Clube do Livro, ele é muito bom porque ele é quase de graça. Na realidade, o valor dele é tão irrisório que a gente fala que é só uma ajuda de custo. O Clube do Livro ele custa R$20. E todo mês você recebe um livro. Então, o que acontece? Qual livro que a gente hoje compra por R$20? Né? Então, é uma forma da gente, de ajudar a gente a divulgação do Espiritismo. E você que está em casa, ou que está aqui, quer participar do Clube do Livro, venha, fala com a gente, tá? Nós temos livros aqui do Clube do Livro, todo mês vem um livro novo. Boa noite, seja bem-vindo. É uma forma da gente conhecer e estudar também, né, a doutrina de Jesus. Beleza? Então, agora, nesse momento, eu vou pedir para que todo mundo se sente bem confortável, né? A gente fecha os nossos olhinhos, para quem está em casa também, fecha os olhinhos. E que nós possamos, nesse instante, mentalizar Jesus em conosco. Nós possamos serenar as nossas mentes, serenar os nossos corações. E agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos em todo mundo. Pai amado, abençoa cada um dos nossos irmãos que se encontram, encarnados e desencarnados. Abençoe também os nossos irmãos que estão em seus lares assistindo a gente no Instagram, no Facebook, pelas mídias sociais. Que a tua palavra possa chegar ao coração daqueles que necessitam ouvir. E que nós possamos, nesse dia de hoje, conhecer um pouco mais do teu Evangelho. Pai amado, fomos gratos por tudo que nos deste e nos fizestes hoje, agora e para sempre. Graças a Deus e graças. Hoje nós vamos falar, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Por que a fé, né? O que é a questão da fé? Hoje a gente vê as pessoas num turbilhão e num calhamaço de conflitos internos tão grande, né? E às vezes o que a gente precisa é só botar o pé no chão e extrair aquilo que nós temos dentro de nós, porque cada um de nós tem essa fé. Cada um de nós carrega isso. Para que a gente possa começar, eu vou trazer uma mensagem de Mateus, que ele fala assim: pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha, transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível.
Aí muitas pessoas falam assim, mas eu acredito tanto, eu tenho fé, e mesmo assim nada de mal, nada de bom me acontece, só coisa ruim. A primeira coisa que nós precisamos compreender é que existem dois tipos de fé. Existe a fé cega, que é aquela fé que eu não sei o porquê que eu tenho, mas eu acho que eu tenho, e eu busco uma coisa que eu não sei o que é. E existe aquela fé que é a fé raciocinada. E quando eu trabalho esses dois tipos de fé, nós começamos a analisar um outro parâmetro. Porque a fé cega, o próprio nome diz, é cega. O que você está pedindo? Quando um cego guia outro, os dois caem no fosso. Agora, a partir do momento que eu tenho uma fé que é raciocinada, que é lógica, é uma fé com sentido, aí sim eu consigo compreender. E às vezes, a gente, quando começa a compreender esse processo, a gente começa a deixar alguns processos internos nossos, que eu falo assim, que às vezes são processos infantis. De quando eu quero uma coisa e eu não consigo, o que eu faço? Eu acuso Deus por eu não conseguir. E aí o que eu faço mais grave ainda? Não acredito, não tenho fé, e eu vou deixar a vida me levar. Essa é uma das grandes situações que a gente acaba envolvendo a nossa vida. E é isso que a gente precisa aprender a separar nesse processo. Do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais que constituem diferentes religiões. Ou seja, quando nós éramos pequenos, ou pelo menos eu, quando eu era pequeno, não era espírita, né? A fé que a gente propagava era assim: acredita porque sim. Mas por que isso é desse jeito? É porque é. Deus quis assim. Por que um nasce rico e o outro nasce pobre? Porque Deus quis assim. Por que um nasce perfeito e o outro nasce com problema? Não, é porque Deus quis assim. Mas que Deus é esse? Hoje nós vivemos na época da informação. Tudo que a gente fala aqui, na hora, muitas pessoas colocam no Google e vai pesquisar para ver se realmente o que eu estou falando é verdade. Até para a gente poder falar hoje é complicado. Porque se você não estudar, se você não estiver sabendo aquilo que você está falando, né, você pode ser colocado em xeque. E hoje o que a gente precisa compreender? Que essa fé, ela precisa ser compreendida. Por que eu preciso ter fé? Da onde vem essa fé? O que é essa fé? Nada examinando a fé cega aceita sem verificação a ser verdadeiro como falso, e a cada passo se choca com a evidência e a razão. Levado ao excesso, produz o fanatismo. Assentando no erro, cedo ou tarde, desmorona. E aí, o que a gente acaba visualizando nos dias atuais? Quando as pessoas que começam a debandar, não acreditar mais em Deus, virarem ateus, porque não conseguem encontrar aquele Deus da forma lógica e racional que a gente precisa conhecer. E aí a gente vê o quê? Inúmeras situações de sofrimentos, né? Que aí o que as pessoas fazem? Elas vão para outro lado. Ou vai para a bebida, ou vai para o desespero, vai para a festa e faz, né, aquelas algazarras. Ou vai para uma série de excessos. Tem pessoas que têm compulsão por gastar e vai gastando o que não tem, vende tudo. Né? Por quê? Porque não consegue encontrar um algo palpável. Não enxerga o que está por trás. Por quê? Porque não consegue enxergar. Acha que o mundo vai acabar a partir do momento que eu morrer. E tudo se acaba. Então por que eu vou ficar aqui trabalhando, amando? Vou viver minha vida.
e eu deixo a vida levar. Isso é o grande perigo da fé cega. Porque a fé que eu não tenho raciocínio, que eu não consigo compreender. Então eu deixo de acreditar naquele Deus que me ensinaram quando eu era criança. Porque aquele Deus, ele não tem fundamento. Eu não sei se ele é um Deus bom ou se é um Deus mau. Eu não sei se é um Deus de amor ou se não é. Porque como que um Deus de amor vai deixar que uma criança nasça com um problema, né, defeituosa, e falar que ele é um Deus de amor? Só porque ele quis? Está fazendo pirraça? Agora, quando eu começo a compreender, através do quê? Do estudo, que, em primeiro lugar, o que a doutrina espírita nos traz? As sucessivas vidas. Aí eu começo a compreender a justiça divina. Através das sucessivas vidas, eu sei o porquê que aquela criança nasceu com uma deficiência. Porque aquilo vem através de um resgate de outra vida. Mas o que isso tem a ver com a fé? Tem a ver que eu estudando a fé, eu começo a compreender e deixar de ser infantil e querer falar assim, eu preciso ganhar na Mega Sena. Porque a maioria das pessoas, quando ela quer exercer a fé, ela quer exercer a fé pelo lado material. E a gente esquece o lado material passageiro. O que é o mais importante da nossa vida? É o lado espiritual. Jesus, quando ele estava lá na época lá em Jerusalém, né, fazendo as suas palestras e tudo mais, num determinado momento ele passa e tinha uma moça que ela teve pólio. E ela estava numa cama e ela era muito rica. Né, de volta traz essa informação para nós. E aí ele fala que essa moça era muito rica. E aí Jesus chega para ela e fala assim, você quer ser curada? E ela, quero, estou na cama, né? Tem uma vida, tem dinheiro para poder curtir, para poder... E aí ele fala assim, eu vou te dar algo muito mais importante, que é a tua cura. E vai embora. Naquele momento ela fica revoltada. Alguns anos depois ela compreende o que Jesus falou para ela. Porque através da dor ela se redimiu de todos os processos que ela tinha de débito daquela vida. Enquanto os outros que Jesus havia curado, a maioria deles voltaram a adoecer. Por quê? Porque Jesus curava e falava, vá e não peques mais. E a maioria deles voltava a pecar. E ela entendeu o que era a questão da fé, de acreditar. Então ela acreditou nele. A vida é temporária, 50, 60 anos. O que é 60 anos perto da eternidade? Então ela ganhou muito mais do que todos aqueles que foram curados. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé é eu ter uma família do meu lado. A verdadeira fé é eu ter pessoas que possam me apoiar. A verdadeira fé é eu estar bem comigo mesmo. Não é eu ter um carro novo. A verdadeira fé é eu poder ir e vir aonde eu quiser com tranquilidade. Isso é a verdadeira fé. A verdadeira fé é eu saber que eu posso ajudar o próximo e eu vou lá e ajudo. E no final eu saio o quê? Mais leve. No final eu saio feliz, eu saio contente. Muito mais contente do que se eu tivesse que sair e ir para a churrascaria com rodízio, ia sair de lá até pesado, né? Mas a verdadeira fé é isso. Você olhar o sorriso de uma pessoa que está sendo ajudada. Um amigo que precisa de uma palavra. Um sorriso, um olhar, não tem nada que pague. Nada. E é essa compreensão que nós precisamos entender. Porque a gente vive naquele mundo turbulento, querendo ter, e acaba esquecendo de ser. Quantos pais chegam lá na velhice e falam assim, puxa, eu queria ter mais tempo com meus filhos. Está lá, cada filho está no canto.
o tempo passou. E como passa rápido, né? Quem é pai aqui sabe como o tempo passa rápido. Ontem meus filhos eram todos bebês. Hoje já um está nos Estados Unidos, hoje está na casa da namorada e cada um vai para um campo. Como o tempo passa rápido. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro. Então hoje, como todos nós temos acesso à informação, é muito simples você pesquisar e saber o que realmente é verdadeiro e o que não é. Por isso que nós precisamos ter o quê? A razão. Saber por que eu quero aquilo. Eu ter noção do porquê que eu preciso daquilo. Não é que eu preciso ter um carro novo. Posso até precisar ter um carro. Mas não precisa ser um top. Mas antes disso, eu preciso o quê? Será que isso vai me ajudar a ser uma pessoa melhor da minha vida? Será que isso vai me ajudar a eu melhorar a condição da minha família? Eu, como pai, provedor, eu vou conseguir melhorar todo esse processo? É esse entendimento que nós precisamos aprender a ter. E deixar um pouco o lado material. O material é necessário. Mas a gente precisa saber ter o discernimento do que é o correto na hora da gente acreditar e ter essa fé. O que é verdadeiro na obscuridade também o é na luz. Ou seja, a fé, quando você tem aquela fé, você pode estar no maior escuridão, você pode estar na maior treva. Mas ela é a luz que vai te tirar daquele lugar. E aí é muito interessante, de várias passagens que a gente lê e estuda, né, de vários espíritos que no passado, né, estavam assim, limite, e ele não deixou de acreditar. No livro Ave Cristo, né, nós temos um escravo que ele é colocado, né, na frente do dono da chácara, onde ele fala assim: se você não abandonar Jesus, você vai morrer. E ele fala: não, Jesus está dentro do meu coração. E aí ele pega, amarra esse escravo no pé e sai puxando. Né? E em momento algum, ele abandonou. O que acontece depois disso? Ele é resgatado e alça voo para um lugar muito mais nobre. Então são essas coisas que a gente precisa compreender na nossa vida. O que realmente é valoroso. Preconizar alguém a fé cega sobre um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar que está com a razão. Então, quando eu não tenho argumento para te mostrar por que você precisa ter fé, eu não vou conseguir fazer com que você acredite em mim. Ou que você acredite em Jesus, ou acredite em Deus. Por isso que nós precisamos compreender o que realmente é a situação da fé. A fé raciocinada é aquela que vem da compreensão daquilo que se crê. E para crer não basta ver, precisa-se compreender. E o que é a compreensão? A compreensão é a gente compreender que é muito melhor eu fazer o bem para o próximo do que receber o bem do próximo. Nós temos um filósofo na USP, né, Clóvis Botelho, e a filha dele teve uma doença, e aí ele, desesperado, ele pediu, né, para Deus para salvar não só a filha dele, mas para salvar todas as crianças que tinham aquela mesma doença. E no final ele dá o depoimento que ele falou assim: ali eu entendi o quão é muito mais importante você acreditar nas pessoas e fazer o bem ao próximo do que qualquer coisa que você possa ter na sua vida. Ali eu entendi o verdadeiro sentido da vida. E quantas pessoas que a gente vê que realmente dá o sangue, aqueles médicos que vão lá para a Cruz Vermelha, lá para a África, abandona tudo aqui e vai para salvar a vida, num lugar que às vezes não tem água, ele vai dormir no calor. E aí você vai perguntar para ele fala assim: aqui é a verdadeira felicidade. Quando você vê uma pessoa que está morrendo, você vai lá, trata dela e consegue fazer com que ela volte à vida. Da mesma forma, quando você vê uma pessoa que está morrendo por fome, e você vai lá e ajuda ela,
Quando você vê uma pessoa que está passando por alguma necessidade, você vai lá e ajuda, e ela olha para você e dá aquele sorriso. Isso não é culpado. E aí é a hora que a gente começa a compreender a verdadeira fé. A fé não se prescreve e muito menos se impõe. A fé se adquire e ninguém há que esteja impedido de possuí-la, mesmo entre os mais endurecidos de coração. Não é a fé que vem até nós, é nós que precisamos ir em busca da fé, buscando sinceramente, não deixaremos de achá-la. Porque a fé está dentro de nós. Quer ver um grande exemplo que eu sempre falo para as pessoas? Todo mundo aqui tem fé. E quando a gente tinha lá, pelos seus 9 meses, 1 ano, as nossas mães seguraram nas nossas mãos e a gente pegou e começou a andar sozinho. Né? Naquele momento, o que aconteceu com a gente? A gente teve fé que a gente ia conseguir andar. As pessoas chegam para mim e falam assim, não, eu não tenho fé. Claro que tem. Às vezes, as pessoas falam, por exemplo, pega aquelas tribos que estão lá no meio do nada, que não tem contato nenhum com o ser humano. Quando você chega lá, eles têm lá o Deus Sol, Deus Lua, Deus Chuva. E o que é isso? É a fé de saber que existe um ser maior que está latente dentro da pessoa. Então não adianta chegar para mim e falar assim, eu não tenho fé, eu não acredito, eu não tenho nada, isso me pertence. Claro que pertence, a gente só precisa acender. A gente só precisa pegar aquela chama e tacar fogo nela. E ela vai aparecer. Ela aparece. E quando a gente taca essa chama, que essa chama aparece, parece que é um virar de chave. Parece que você estava lá no quente, aliás, lá no frio, e de repente você vira para o quente. E quando a gente vira para o quente, a gente começa a compreender. Mas essa compreensão ela vem através do estudo, do entendimento, de saber o que realmente Jesus trouxe para nós há 2000 anos atrás. Porque o que ele fala para nós? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo, como simples. Está vendo? A gente resume o ensinamento de Jesus. E amar a Deus sobre todas as coisas é próximo. Como simples. O dia que nós aprendemos a amar o próximo, não vai ter morador de rua. Não vai ter criança na rua. Não vai ter animal abandonado. Não vai ter maldade. E nós precisamos compreender que, a partir do momento que eu começo a fazer isso, eu me desperto a mudar, eu começo a servir de exemplo. Tem um filme muito antigo chamado Pat Adams, né, que ele era um médico, é do Doutor Alegria, um caso verídico. Por mais que as pessoas maltratassem ele olhava para o outro e sorria. Ele nunca deixou que uma pessoa maltratasse. Toda vez ele vinha, sorria, levava uma brincadeira e transformava aquilo em alegria. Não é isso que Jesus queria da gente? Trazer alegria para as demais pessoas? Em algumas pessoas a fé até parece inata, né? Muitas das vezes falta uma centelha para desenvolver. Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Ou seja, tem gente que quando ele vira a chave, ali, ele vai embora, ele decola. O problema é justamente esse virar chave. Porque nós temos um bloqueio. Eu não consigo. Porque esse bloqueio é muito mais fácil eu colocar para não ter que mudar a minha forma de ser. Por quê? Porque olha lá o que ele fala. Muitos não querem saber de melhorar. Não querem saber de se melhorar. Porque está cômodo. Está cômodo.
A mudança. Mudança. Exatamente. Eu falo que isso é uma reforma íntima. E quando nós vamos reformar, o que acontece quando a gente vai reformar a casa? Uma bagunça, dor de cabeça, confusão. Nossa, para nós não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Mas por que eu tenho que sofrer tanto? Aí eu dou o exemplo de quem? Jesus. Gente, o que Jesus fez para ter sido pregado na cruz? E eu estou reclamando porque eu estou fazendo uma pequena mudança na minha vida. Porque eu tenho que sair daquela minha zona de conforto para a minha melhoria íntima. Por isso que o melhor exemplo é o Mestre, Jesus. Sinal não menos evidente de naturezas retardatárias, aquelas pessoas que não aceitam de forma nenhuma. Por quê? Porque esse bloqueio é um bloqueio pronto, né? Mas eles têm muito a aprender. Todos nós temos muito a aprender. Porque o conhecimento, ele é adquirido com o tempo. E como diz, né, o grande filósofo, né, Platão, quanto mais eu sei, mais eu descubro que nada sei. Não sei se era Platão ou se era Sócrates. Troquei as bolas. São companheiros de Sócrates? Mas tem uma universitária ali, ó. Eles são companheiros de Eu sei, os dois viviam juntos ali, né? Mas é que às vezes a gente faz a troca aí dos dois, mas a gente tem sempre um universitário aqui para poder ajudar a gente. A fé necessita de uma base, sendo essa inteligência perfeita daquilo que você deve crer. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Preciso compreender por que eu estou acreditando aqui. Preciso entender que naquele momento ali que eu estou fazendo bem, aquilo vai estar me fazendo bem. Na hora que eu pratico o bem do próximo, eu sinto aquele bem dentro de mim. Eu me sinto bem. E é esse o meu sentir bem, é que eu vou começar a compreender o que é a verdadeira fé. A fé cega já não é mais esse cego, isso é coisa passada. Não tem mais cabimento você acreditar numa coisa só por acreditar. E aí eu vou para casa com vazio no coração. Por quê? Porque bom, aquilo não preenche mais. Tanto que o dogma da fé cega é que produz o maior número de incrédulos, porque pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Há 150 anos atrás, muitas pessoas se submetiam a isso. Hoje, a informação que tem, não é à toa que veio o iluminismo lá na França, e naquela época as pessoas já falaram, não dá mais para ser desse jeito. E o duro, o que veio? Aí veio o materialismo, muito forte, porque aí foi 880. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Né? E para eu crer, eu preciso ter certeza do que eu estou acreditando. E esse acreditar é fundamentado em estudos. Para que nós possamos nos aprofundar, nós vamos precisar sentar e vamos estudar. Todo sábado nós temos escolas espíritas para que a gente possa aprofundar cada vez mais. Por quê? Porque o estudo não é uma coisa de 5, 10 minutos que a gente vai conseguir passar. Todo o processo. Porque muitos ainda acreditam que Deus é aquele senhor de barbas longas sentado no trono, né, como um rei, e decidindo, esse vai para tal lugar, esse vai para outro lugar. E agora a gente vai começar a descobrir que Deus é tudo. É como se nós estivéssemos dentro dele. Quebrar um pouco de paradigma, né? Inteligência suprema, causa primária de todas Causa primária de todas as coisas. Ninguém tem a certeza porque não compreendeu. E eis porque não se aceita qualquer coisa. Não se deve aceitar qualquer coisa. E é engraçado que hoje, quem está na escola, o professor chega e fala, tem uma coisa assim, se você sabe que está errado, você... Opa, peraí, não é assim. Se você está no ambiente de trabalho, alguém fala, precisa ser desse jeito. Não, peraí, não é assim. Por que com Deus nós não vamos fazer a mesma coisa?
né? Fé inabalável é algo que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Ou seja, a minha fé ela precisa ser inabalável. Mas desde aquilo que eu tenho certeza do que eu estou acreditando. Porque eu preciso acreditar e para onde aquilo vai me levar. E esse resultado conduz o Espiritismo pelo que triunfa da incredibilidade, sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Ou seja, o Espiritismo ele vem nos trazer justamente essa leveza de compreensão. Por que isso acontece? Alguma coisa tem. Porque nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Ou a gente passa por prova, ou nós passamos por expiação. A maioria das vezes expiação, por quê? Débitos do passado. Está precisando pagar. Aí quando a gente casa, né? Casal, né? Se ama e tem hora que dá vontade de se estrangular, né? Normal. Também sou casado. Não é diferente, né? Você está no ambiente de trabalho, todo mundo se ama e de repente está todo mundo pegando fogo. Irmão, então, nossa, nem se fala, né? Em casa. Mas a partir do momento que eu começo a compreender que a fé, até esse processo, a gente começa a ver de uma forma diferente. Porque a gente começa a entender que aquilo ali muitas vezes pode ser sim um resgate, e aí a oportunidade de eu colocar em prática o que Jesus nos trouxe. Amar a Deus com todas as coisas, que é o próximo, como assim mesmo. Dúvidas? De forma resumida, né, Rogério? A fé está ligada ao conhecimento. Exatamente. A fé está ligada ao conhecimento. Eu preciso desenvolver o conhecimento para eu compreender de que forma que eu preciso exercer a minha fé. Não é aquela fé de eu sentar na cadeira, né, vir aqui escutar uma palestra, ou ir ver um padre rezar uma missa, e falar, não, eu tenho fé. E aí você passa, vê pessoas que estão passando por necessidade, estão passando fome, eu vou para dentro da minha casa, moro no meu condomínio fechado, onde eu não vejo nada de ruim, e o meu mundo colorido fica ali. Minha família está todo mundo bem, todo mundo dormindo no seu quartinho, lindo e maravilhoso. E na hora que acontece alguma coisa de ruim, mas que Deus é esse? O que eu fiz para merecer isso? Invariavelmente é isso que acontece. Por isso que nós precisamos compreender, para a gente estar preparado para todo esse processo. Todo esse processo. Beleza? Eu vou convidar vocês para que a gente possa fazer mais uma prece. Daqui a pouquinho a gente vai para o passe. Vamos fechar nossos olhinhos nesse instante. Mentalizar Jesus aqui conosco. Agradecer mais uma vez a oportunidade de levar o teu Evangelho a todos que aqui vieram, levar o teu Evangelho aos nossos irmãos que estão através das mídias sociais, nos ouvindo, que nós possamos compreender um pouco mais sobre a fé raciocinada, compreender que não temos o que aprender, mas que o Senhor possa nos dar a oportunidade desse aprendizado de amor, desse aprendizado de devoção, e de podermos sermos pessoas melhores a cada dia. Pai amado, abençoe cada um de nós, abençoe os nossos irmãos da mediunidade que estão se preparando para o passe, abençoe o nosso retorno aos nossos lares, com muita amor e com muita paz. Graças a Deus, e assim seja. Para quem está em casa, nós vamos passar agora o passe online. Para quem está aqui, a gente espera um pouquinho para a gente chegar a vocês, beleza? Muito obrigado. Boa noite a todos e até semana que vem. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável,
que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.